Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para uma aula de Geografia e vamos falar sobre as características do sertão do Nordeste brasileiro. É uma sub-região do Nordeste. E por que ela é diferente das outras sub-regiões? Que características são específicas dessa área do Nordeste do Brasil, relacionadas às questões naturais e às atividades econômicas também que ocorrem nessa porção do território nordestino, né, da região do Nordeste do Brasil. Então vamos juntos ao objetivo da nossa aula de hoje: identificar a localização do sertão nordestino e suas principais características. Quais são as principais características desta parte do Nordeste, que são bem específicas em alguns casos, e nós vamos entender ao longo do nosso estudo quais são essas especificidades, ou seja, por que o sertão tem essas características tão diferentes de outras partes do Nordeste, né? O Nordeste não se resume somente ao sertão, não é só sertão. Existem outras áreas importantes também que são diferentes, que têm outras características, né? Mas vamos entender as desta porção ali da região Nordeste especificamente. E aí duas perguntinhas observando o mapa que nós temos aqui ao lado. Vocês sabem onde fica o sertão? Dessa divisão em cores que nós temos aqui, qual delas seria o sertão nordestino? Vocês conhecem alguma característica dessa sub-região do Nordeste? Então nós temos aqui uma divisão que traz o Nordeste com 4 partes, 4 sub-regiões ou subdivisões regionais. Esta que está em verde é o meio norte, aqui nós vamos ter em rosa o agreste, esse verde mais clarinho aqui no litoral é a zona da mata, e essa parte que está em amarelo aqui no nosso mapa é o sertão do Nordeste. Mas quais são as características que diferem esta parte do Nordeste das outras? O que ele tem ali de especial ou de específico, né? Então, só para a gente relembrar ali que o Nordeste, considerando que existem diferenças de clima de uma parte para outra da região Nordeste, que existe diferença da vegetação. Se eu pegar o litoral do Nordeste e o interior, eu vejo diferenças bastante grandes na vegetação, por exemplo. Essas características fizeram, e as atividades econômicas também. E tudo isso fez com que a gente estabelecesse essa divisão para estudar e conhecer melhor a região Nordeste. E aí nós dividimos em 4 sub-regiões. Entre elas aqui, o sertão, que é a que nós vamos falar hoje. Mas existem as outras 3, zona da mata, agreste e meio norte, conforme o mapa que a gente já tinha trabalhado ali. Então vamos entender um pouquinho como é o sertão nordestino, né? É a maior sub-região do Nordeste. Então ele compreende ali a maior parte em área, em tamanho da região Nordeste, certo? Abrange partes ali de vários estados, né? Boa parte da Bahia, aí a gente vai ter ali partes de Alagoas, de Pernambuco, do Piauí, do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande do Norte, que estão dentro dessa divisão ali chamada de sertão. Ou seja, é uma grande área, mas no interior da região. Nós temos a zona da mata ali no litoral, que é uma região bastante úmida, influência do oceano, né? Os ventos trazem as nuvens de chuva para esta área. Aí a gente vai ter o agreste aqui, que é uma faixa de transição, ou seja, já não é tão úmido, tão chuvoso como no litoral. Aí o sertão é a região seca, né? É a diferença de característica em relação às outras áreas. E o meio norte também é outra faixa de transição, já se aproximando lá da região norte do Brasil, que é mais úmida, que tem a presença da floresta amazônica. Então, o sertão abrange maior parte do Nordeste e tem como uma das principais características essa diferença do clima em relação às outras partes do Nordeste, certo? E aí, é comum a gente ter, em função dessa característica do tipo climático semiárido desta porção do Nordeste, longos períodos de estiagem, em que se revela ali no aspecto seco da vegetação. Ou seja, a vegetação vai ganhar características ou vai ter
uma característica em função da falta de chuvas. O que é o período longo de estiagem? É um período longo sem ter chuvas. Se não tem chuva, a vegetação vai mostrar características de plantas que estão ali sofrendo pela falta de água ou que se adaptaram a essa condição de falta de água por longos períodos, né, de falta de chuva por longos períodos no sertão. Então é isso que estabelece a diferença do sertão do Nordeste para as outras regiões ali desta parte do Brasil, né? É importante a gente destacar ali que entre abril e maio é o período de maior concentração de chuvas, né? Quando a vegetação vai tornar-se verde novamente, né? Vai ganhar a cor verde ali, porque aí choveu, volta aquela coloração, aquela exuberância da vegetação. Depois de longos períodos ali de estiagem, de longos períodos sem chuva, nesse período entre abril e maio, que há maior concentração de chuvas, os rios que tinham ficado secos durante o período de estiagem também vão acumular água ali e contribuir para que essa vegetação ganhe a cor verde de novo, fique exuberante de novo, né? Mudando bastante a característica da paisagem daquele aspecto seco para um aspecto mais, né, de áreas de vegetação bem verde ali, em função da presença da chuva. Vocês sabiam que além da aridez natural, característica do semiárido, devem ser considerados processos de desertificação acelerados? Então aqui a gente já começa a pensar em características, em consequências dessas mudanças ou da forma como está o solo ou a vegetação no sertão do Nordeste, né? E isso é um fator ali importante de ser entendido e estudado sobre esta região. Então o que nós vamos ter ali? Devido à intensa exploração de determinadas áreas, resultam na degradação do solo, dos recursos hídricos e da vegetação. Se eu tenho um solo degradado, que está sem vegetação, que está sem água, isso vai acelerar os processos de desertificação. Tornar aquela área próximo de um deserto, com características de deserto. Se já é uma região que chove pouco, durante longos períodos fica sem chuva, isso já é uma fragilidade, já torna aquela região mais frágil, né? Ecologicamente, ambientalmente falando. E se as atividades que são desenvolvidas, atividades econômicas, aceleram esse processo, é feita a retirada da vegetação, são feitas queimadas, tudo isso vai tornar mais grave a situação de degradação dessas áreas, certo? Então, é importante a gente pensar. Mas afinal, o que é a desertificação? Por que a gente diz que uma área está se tornando um deserto ou está desenvolvendo características de deserto, né? É um processo de degradação dos solos pela seca excessiva, pela rápida perda de nutrientes, resultando na formação de uma paisagem que se assemelha aos desertos. Então, são características específicas. Se há uma degradação pelo uso excessivo do solo, por tirar... O que a vegetação faz no solo? Ela protege, né? Aquele solo não fica descoberto. Então, os ventos não vão carregar as partículas de solo, por exemplo, né, para outras partes e levar embora nutrientes, né? Então, isso vai fazer, se esse processo acontece, essas áreas correm o risco de se tornarem desertos. E o processo de desertificação em áreas que têm baixa quantidade de chuva, baixa pluviosidade, envolve ali causas naturais e causas provocadas pelas atividades humanas. Se naturalmente já é uma região mais seca, não chove tanto, ele já tem características ali que podem levar a área a se tornar um deserto. E se as atividades humanas aceleram esse processo, então tudo isso vai causar uma degradação ambiental ali bem grande, conhecida como desertificação. Vejam quanto é importante a gente entender essas características, né? E aí nós temos aqui um mapa que traz para nós essa informação, né? As áreas de desertificação que nós temos ali no Nordeste do Brasil, destacando especificamente ali a região Nordeste do Brasil, né? Então nós vamos ter
áreas em que a desertificação é muito forte, já muito intensa, em todo o sertão aqui, tá dentro da área do sertão do Nordeste. Algumas outras áreas ali que está forte nesse processo, e essas que estão em azul já é moderado, quer dizer, já está acontecendo modificação. Nós vamos ter aqui áreas na Bahia, nós vamos ter áreas aqui no Rio Grande do Norte, na Paraíba, no Ceará, que já tem ali muito forte áreas de desertificação. Então é importante pensar, refletir, entender tudo isso e pensar que é preciso ou é possível tomar medidas para minimizar essa degradação, essas mudanças ambientais no sertão do Nordeste, certo? E aí nesse sentido vamos pensar juntos ali numa atividadezinha justamente relacionada a esse tema, né? Vimos que a intensa exploração dessas áreas leva a processos de desertificação acelerado, né? E aí você vai fazer um breve relato dessas causas e consequências da desertificação. E podem citar ali, identificar alguns núcleos de desertificação, como esses que nós podemos ver ali no mapa, no sertão do Nordeste. Então vocês vão fazer uma análise, vão responder, vão identificar essas características no mapa e em seguida nós voltamos com a correção. Voltamos para a correção da atividade, então vocês tinham que relacionar ali causas e consequências da desertificação no sertão do Nordeste e identificar alguns locais que são pontos ali de preocupação desse processo de degradação ambiental, né? Então vamos juntos ali pensar como a gente poderia construir nossa resposta. Então nós temos ali, entre as características que influenciam, né, as causas, né, da desertificação, o uso inapropriado do solo, ou seja, a maneira incorreta de usar o solo com práticas agropecuárias que esgotam os nutrientes desse solo. O solo, a terra não vai conseguir mais desenvolver vegetação ali se ela não tem nutrientes. O que a planta precisa do solo? Dos nutrientes. Se isso não existe ali, então a planta não vai conseguir mais se desenvolver.
Se a área fica sem vegetação, o solo fica descoberto, a gente vai ter acelerado o processo de desertificação. Então é uma das causas e consequências que a gente relacionou ali que poderia, né, ser exemplo aí na resposta de vocês. O uso inadequado de agrotóxicos também, que vai, né, nos períodos ali de secas prolongadas, causar danos para esse solo também. A ação das queimadas é outro problema grave, entre outros que a gente poderia relacionar, né? E entre as consequências, o que nós vamos ter? Fatores naturais, sociais e econômicos, ou seja, afeta o meio ambiente, mas afeta a economia e afeta a sociedade. Se eu não consigo mais produzir ali, plantar para a agricultura, isso é um problema econômico. Também é um problema social, porque as pessoas vão deixar de ter renda, né, quem produzia naquelas áreas. Então são várias consequências que a gente pode destacar ali também, né? E entre as áreas que a gente podia citar ali, que são pontos de preocupação desse processo de desertificação, nós vamos ter áreas na Bahia, no Ceará e no Rio Grande do Norte ali destacadas como de forte, né, processo de desertificação no sertão do Nordeste. Claro que tem a característica natural de ser já naturalmente uma região mais seca, mas as atividades humanas acabam acelerando esse processo, certo? E o que se desenvolve de atividade econômica no sertão? A maioria da população do sertão do Nordeste vive da agricultura, da pecuária de subsistência, ou seja, cultiva, cria animais para subsistência, para o próprio consumo, e se sobra ali vende o excedente, né? A pecuária extensiva, ou seja, o gado é criado solto, ele não é criado fechado, né? Então a gente chama de pecuária extensiva. E a agricultura comercial de frutas, de café, de algodão, de outros tantos itens ali, como a soja também, estão entre as principais atividades econômicas. A agricultura comercial, aquela que é cultivada para exportação, por exemplo, por isso nós vamos ter vários itens ali, como o caso da soja, do algodão, das frutas, que são também destinados à exportação. Então veja que são várias atividades econômicas importantes desenvolvidas nessa área. E é importante a gente saber que nós vamos ter em algumas porções ali do sertão do Nordeste, algumas áreas que são chamadas de brejos, né? Nessas áreas, ao transbordamento dos rios, elas são úmidas e tem a presença da vegetação. Então o mapa traz para nós ali os pontos que estão marcados em azul, que são justamente essas áreas ali que ficam no sopé das serras, né, na parte mais baixa, e que vão ter o acúmulo de água, e por isso que a vegetação acaba se desenvolvendo mais nessas porções ali do sertão, certo? Uma subdivisão ali, uma característica específica também do sertão do Nordeste. Quando vocês ouvirem esse termo, agora vocês já sabem do que se trata, né? São áreas importantes ali também do sertão. E veja que interessante ali o que a gente vai destacar. Nos últimos anos, as áreas irrigadas do sertão vêm se tornando importantes produtoras agrícolas para atender o mercado interno e externo. Então, atividades econômicas ali de agricultura, principalmente favorecidas pela irrigação artificial, vão favorecendo o desenvolvimento econômico da região e se tornam importantes, né, produtoras para exportação e até para o mercado interno, para ser vendido na região Nordeste e no Brasil como um todo também, os itens que são produzidos nessas áreas, certo? E aí uma notícia ali para a gente contextualizar um pouquinho o nosso aprendizado, né? O governo lança programa de fomento à agricultura irrigada no Nordeste. Se nós falamos que a irrigação é importante para o desenvolvimento da agricultura e para a economia do sertão, há investimentos ou programas que são feitos nesta área ali, né, do sertão irrigado, região irrigada, de fruticultura, cultivo de frutas, extremamente importante para a economia do sertão. Então são projetos do governo que vão fomentar, ou seja, que vão ajudar no desenvolvimento das atividades econômicas, principalmente as relacionadas à agricultura. Se eu tenho a irrigação, eu consigo cultivar diferentes itens, como os exemplos que nós temos ali, do melão, da uva e da manga. Nós temos importantes áreas produtoras de uva já, por exemplo, no sertão do Nordeste. E isso favorece o desenvolvimento econômico e favorece também que a população
não precise sair dos seus locais de origem para buscar melhores condições de vida em outras partes. Elas conseguem ficar e trabalhar nessas áreas mesmo ali. Isso é bem importante, certo? Então a notícia traz para nós essas características ali também. E mais uma atividadezinha para a gente pensar na importância, né, do sertão, nas atividades econômicas que são desenvolvidas, nas características naturais desta porção ali do Nordeste brasileiro, né? Agora que a gente já estudou essas características do sertão nordestino, escreva sua opinião sobre como o processo de irrigação agrícola pode contribuir para a economia dessa parte do Nordeste. Então, vimos ali algumas características relacionadas a isso. Agora você vai descrever qual é a sua opinião sobre a importância de existir a irrigação numa região que é bastante seca do Nordeste para o desenvolvimento da economia. Então pensem um pouquinho, escrevam a resposta de vocês e nós voltamos em seguida com a correção. Voltamos para a correção da atividade, então vocês tinham que escrever ali na resposta a opinião de vocês sobre a importância da irrigação para o desenvolvimento de atividades econômicas, principalmente o cultivo de frutas que acontece no sertão. Naturalmente, o sertão é uma região seca, então os programas do governo, os investimentos que levam água, por exemplo, através de projetos como a transposição do Rio São Francisco, que vão ajudar na irrigação dessas áreas e o desenvolvimento da agricultura também. Então vamos pensar juntos ali na nossa resposta, como ela ficou. O processo de irrigação contribui significativamente para o aumento da produção agrícola nessas áreas mais secas, né? Mesmo sem a ocorrência constante de chuvas. O clima semiárido, ele não tem chuvas o ano inteiro, passam longos períodos de estiagem. Mesmo com isso, se existem ali os programas de irrigação, acontece a produção agrícola. E aí a gente destaca ali a produção de frutas e de outros gêneros que são produzidos nessa parte do Nordeste, certo? Contribui sim para o desenvolvimento econômico da região. E a população tem trabalho, tem renda, se desenvolve no seu local de origem mesmo. Então é importantíssima a questão da irrigação no Nordeste, certo?
E aí só relembrando um pouquinho o que a gente estudou. Sertão do Nordeste, localização, onde ele está e as suas principais características, tanto naturais quanto as atividades econômicas desenvolvidas ali. Eu espero ter contribuído na aula de hoje com vocês para entender um pouquinho mais sobre essa parte do Nordeste brasileiro, que é tão importante quanto as outras que já estudamos. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos e até lá!